Olá, muito bom dia. Estamos aqui na nossa caminhada matinal para o nosso papo psicomotor, um papo descontraído, principalmente voltado para profissionais da educação e da saúde. Uma troca de ideia, um papo mesmo. E olha só, eu estava em dúvida qual tema queria falar hoje. Daí peguei esse livro aqui, o Dicionário Junguiano, fui até uma papelaria perto de casa de um amigo, coloquei o livro fechado assim na frente dele e falei, abre numa página. Pensei comigo, qualquer página que abrir aqui vai ser bacana, né? Em vez de ele abrir a página, ele falou assim, 315. Falei, nossa, não era bem isso que eu estava imaginando, mas vamos lá, vamos abrir na página 315. E olha só que surpresa! Para quem não viu o nosso vídeo sobre sincronicidade, eu vou deixar o link aqui embaixo, dê uma olhadinha lá, porque veja só a sincronicidade. Ele falou 315, eu abri na página 315 e percebi que o tema que nós falamos ontem, memória, está na página 313. E na página 315 nós temos a continuação. E hoje nós vamos falar sobre a outra memória e sobre uma função da memória e depressão. Vamos lá? Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Ele começa falando aqui sobre memória, a outra memória. É o título do tópico aqui, do item. Sobre a função da memória do passado como nexo necessário para entrar em relação com o mundo e com os eventos futuros. Existe em Jung uma teoria particular da regressão involuntária, segundo a qual esta permite atingir verdadeira e própria memória, que porém é diferente em relação à da consciência. Isso, explica Jung, vem a se reproduzir e a se evidenciar na depressão e também no sonho. Então, olha só que interessante aqui. E ele fala aqui mais para frente que a depressão como um processo compensatório. Olha só que ele fala aqui, ó, quando o futuro aparece vazio e sem esperança, ocorre conscientemente olhar para trás, e não para as coisas passadas fora de nós, mas sim para o nosso passado. Então imagina uma pessoa que olha para o futuro, não tem esperança, nada faz sentido, ela perde conexões com a vida, então ela é invadida de uma tristeza profunda, uma alteração do humor dela, e ela começa esse processo a partir do olhar para fora, da falta de perspectivas do mundo no mundo externo. Compensatoriamente, para compensar essa situação, ela entra no estado depressivo que a força a olhar para dentro. E aí, é o que é a depressão, contra nossa vontade, nos constrange a fazer. A regressão é um resvalar para o passado, provocado por uma depressão no presente. A depressão deve ser considerada como um fenômeno de compensação inconsciente, cujo conteúdo, para alcançar eficiência plena, deveria tornar-se consciente. Isso pode ser feito se acompanhar a tendência depressiva e regredir conscientemente, integrando assim ao consciente as reminiscências ativadas. Então olha só, o que ele está falando aqui que é muito legal. Ele está falando de uma tese, de uma hipótese, e dando nomes para essas coisas, para uma situação, para uma pessoa que entrou no estado depressivo, um estado de tristeza profunda. Eu gosto de lembrar
que o Jung mesmo falou assim, que não existe doença per si, não existe a doença. Existe uma pessoa doente. Então, se existe uma pessoa doente, cada caso é um caso. Então, vamos retomar aqui, que acabou o espaço celular, tive que arrumar aqui, mas tá tudo bem, vamos lá. Então, eu estava falando assim, que cada caso é um caso. Então, nós estamos dando um caso genérico para uma depressão, que seria alguma coisa meio peculiar, meio coletiva, um estado que mais geral, mais genérico de quando uma pessoa atinge um estado depressivo. Mas não podemos esquecer de forma alguma que isso são generalidades para a gente poder começar a pensar, e a hora que nós formos tratar de um aluno, de um assistido que de repente esteja num estado de tristeza muito profunda, que está sem motivação de fazer coisa alguma, está deprimido, a gente comece a ter um ponto de partida. Mas cada caso é um caso. Muito bem. Dito isso, vamos lá. Então ele fala assim, que a pessoa não vê perspectiva para fora, numa situação de compensação, ela acaba olhando para dentro e fazendo. E seria uma função da memória a regressão, ela relembrar de situações da vida dela do passado, situações da vida dela, não da história, da humanidade, não, da vida dela. Então, na minha experiência, assim, eu percebi o seguinte, isso é uma hipótese também que eu estou levantando. Nós não tratamos aqui de verdades absolutas, hein? São só impulsos para as nossas reflexões, para nos ajudar a compreender melhor e mais a fundo o nosso aluno, nosso assistido, para melhor ajudá-lo no seu desenvolvimento. Então vamos devagar com as conclusões apressadas e superficiais, com julgamentos, né? Vamos devagar. Bom, vamos lá. Então, a pessoa começa a olhar para dentro dela, em tese, para achar alguma memória lá que ela se sinta bem. Então ela começa a lembrar daquela fase da vida dela que foi tudo bem, que ela estava bem, porque ela está querendo compensar aquela frustração, aquela tristeza dela não ver perspectiva nenhuma na vida exterior. Ali ela carrega um pouco de energia dela, ela fica mais animada, vamos chamar assim. Só que nós não podemos viver do passado o tempo todo. E junto com essas lembranças, com essas reminiscências do passado, também vem outros conteúdos. Talvez aqueles conteúdos que seja extremamente importante a gente reelaborá-los, nós assimilá-los e integrá-los à psique, ao indivíduo como um todo, para sair desse estado depressivo. Então é isso que ele fala aqui, porque ele também está tomando como referência o processo analítico, psicoterapêutico analítico. Veja, nós não trabalhamos assim, exatamente dessa forma na psicomotricidade positiva. Nós estimulamos a pessoa, colocando ela dentro de um contexto, desenvolvendo atividades que envolvem o movimento corporal, e isso é muito importante, essa movimentação do corpo, principalmente nos casos depressivos, fazendo com que a pessoa se sinta melhor, sem ela lembrar, ela sinta prazer, sinta alegria. Então, nós vamos dar força para ela para enfrentar o estado depressivo, carregando ela, vamos chamar assim, com uma energia positiva. Energia harmônica, porque está junto à natureza. Então, é todo um contexto que vai ajudá-la a se fortalecer para poder enfrentar aquela situação que ela está depressiva. Que é, na verdade, o estado depressivo poderia ser visto como um processo de cura importante. Não se trata de falar que o estado depressivo é bom ou é ruim, mas ele é um processo que faz parte da cura, porque ele vai compulsoriamente ativar conteúdos que aquela pessoa estava, de repente, relutando em enfrentar. E daí vai ter que lidar com essa situação de uma forma ou de outra. Então é o princípio da cura, podemos falar.
Nós tivemos um caso, por exemplo, só para ficar bem concreto, de uma aluna, era uma jovem, não era um adulto, não era um idoso, mas era uma jovem, de 18 a 20 e poucos anos, que ela chegou para a gente num estado muito depressivo, muito triste, não pensava em nada. Muitas vezes esse estado depressivo leva a pessoa à autopunição, muitas vezes leva até pensar em suicídio, que faz parte dessa descrição, dessa caracterização desse quadro depressivo. Então pode ser que ela também tenha, além da tristeza profunda, a falta de energia vital, falta de vitalidade, falta de interesse, falta de vontade de fazer alguma coisa, ainda a autopunição, que é uma forma a mais radical, já começa com aqueles pensamentos de suicídio. Ela chegou pra gente lá, a mãe dela falou assim, ela está no estado assim, assado. Eu falei, nossa, tudo bem, eu não fiz nenhuma expressão assim, porque para não demonstrar para a mãe que a gente fez a qualquer pré-julgamento. Falei, pessoas assim que a gente cuida, sem problema. Maravilha. Ela falou, quando que nós podemos começar? Eu falei, amanhã. Porque eu vi a gravidade do caso. E ela começou. E a menina, em pouco tempo, ela, graças a Deus, ela saiu daquele estado depressivo. E olha, eu não falei nada para os nossos professores, então o ambiente que nós criamos, as atividades, o jeito que a gente faz, o ambiente físico, a atmosfera psíquica, todo aquele contexto, ele independente de diagnóstico, porque nós não trabalhamos com diagnóstico, a pessoa já vai melhorando, porque a gente coloca ela num ambiente energético muito positivo, muito alegre, muito lúdico, é uma energia que a pessoa vai ser impactada por essa energia e ela mesma vai saindo daquele estado de tristeza, de falta de ânimo, para um outro estado. Consequentemente, muitos daqueles componentes, muitos daqueles complexos que foram ativados devido à depressão, eles vão ser resolvidos, muitos deles de forma inconsciente, nós nem vamos ficar sabendo. Mas o processo acaba acontecendo e isso é muito bacana. Então, a curiosidade desse caso que eu estou contando, que em pouco tempo ela saiu daquele estado depressivo. É hoje, hein? Hoje está terceira vez que acaba a memória do celular. Nós estamos falando de memória, acabou-se a memória do celular, mas vamos voltar lá. Bom, vamos lá. Então, a criança, aquela adolescente, aquela mocinha, ela mudou completamente o estado dela, vamos dizer assim, saiu da depressão. Só que olha só que curiosidade, a mãe, você vê como é a cultura nossa educacional, e ela começou a gostar muito de ir nas nossas atividades, que é fantástico. Você imagina uma pessoa depressiva, que não está com vontade de fazer nada, que está com pensamentos de punição na cabeça, ela ter vontade de ir, fazer questão de ir em algum lugar para fazer alguma coisa, que eram os nossos atendimentos, que para ela eram nossas atividades, era uma diversão, era uma coisa gostosa, ótimo. A mãe começou a falar assim para ela, se você não estudar, se você não fizer isso na escola, se você não sei o que na escola, eu vou proibir de você ir lá fazer o atendimento com o professor Lino lá e com a equipe dele. Você imagina, nós viramos meio da mãe atuar como um reforço negativo, sendo que nós estávamos sendo o remédio para a própria filha. Olha só que interessante, né? Se fosse algum remédio, talvez a mãe não pensasse nisso, né? Não pensasse assim, olha, se você não for bem na escola, eu não vou te dar mais aquele remédio que o médico te receitou. Porque isso faz parte da nossa cultura. O remédio, a pílula, a coisa física de tomar o remédio,
A gente entende que aquilo lá faz parte do bem-estar da pessoa, mas a nossa atividade psicoterapêutica a gente não entende como um remédio. A gente entendeu como uma diversão, ela estava lá só ficar alegre, ela estava gostando tanto que eu vou proibir ela se ela não fizer aquilo que eu quero que ela faça. Olha só, hein? Mas é assim, isso no nosso bate-papo aqui serve também como uma reflexão sobre o nosso trabalho psicomotor, o entendimento, o valor que é dado, o entendimento que nós, principalmente nós profissionais e nós professores e terapeutas, damos para o nosso próprio trabalho psicoterapêutico, psicopedagógico, psicomotor. É isso aí. Por hoje é só, espero que você tenha gostado, fique com Deus, até mais, tchau, tchau! Agora eu quero saber de você, quais foram as suas conclusões e reflexões? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de visitar o nosso site psicomotricidadepositiva.com.br e conhecer o nosso curso Como Prescrever Atividades Psicomotoras. Por enquanto é só, ficamos por aqui, muito obrigado.